Olá, estimados alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil. E vamos para a nossa aula de número 6, cuja temática é Processo de Independência do Brasil, entre os anos de 1808 e 1822. Vamos aqui apresentar os principais fatos que contribuíram, que influenciaram e que levaram à independência do Brasil. Fatos esses iniciados no ano de 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, e culminou com o 7 de setembro de 1822, quando o então príncipe regente Dom Pedro resolveu romper politicamente de vez com as cortes de Lisboa. Vamos primeiro rever o contexto histórico em que ocorreu o processo de independência do Brasil. O processo de independência do Brasil não foi um fato isolado na América. Foi fruto de um contexto, de uma conjuntura que influenciou no movimento de independência. Séculos XVIII e XIX, a Europa vivenciava a crise e queda do antigo regime europeu, marcado pelo absolutismo no plano político e pelo mercantilismo no plano econômico. Essa crise do antigo regime europeu influenciou nos movimentos de independência do continente americano. E essa influência veio a partir principalmente da filosofia iluminista. Século XVIII, século das luzes. A filosofia iluminista defendia cada vez mais a prática do liberalismo político e econômico. E a filosofia iluminista atravessou o Atlântico e influenciou a independência dos Estados Unidos. 1776. Influenciou na Europa a Revolução Clássica Francesa, movimento iniciado no ano de 1789, que mostrou na prática que era possível derrubar o modelo absolutista e mercantilista e praticar cada vez mais o liberalismo na Europa. A Revolução Francesa foi uma grande revolução que iria influenciar outras revoluções no século XIX, onde a burguesia cada vez mais iria ascender ao poder no plano político. E esses movimentos influenciaram aqui no continente americano movimentos de independência. A grande revolução industrial que consolidava cada vez mais o liberalismo econômico. Tudo isso contribuiu e influenciou nos movimentos de independência do continente americano e, consequentemente, o processo de independência do Brasil. E lembrar que final do século XVIII e início do século XIX, aconteceram no Brasil algumas conjurações, conspirações, movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798, e a Revolução Pernambucana de 1817. Movimentos republicanos, movimentos separatistas, que não tiveram êxitos, mas lançaram as sementes do desejo da independência no Brasil. O processo de independência do Brasil começa da forma como aconteceu no ano de 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso mesmo, a partir de 1808, o Brasil tornou-se a sede de todo o reino português, e o Rio de Janeiro virou a capital de Portugal, entre os anos de 1808 a 1821. Por que a corte portuguesa resolveu transferir-se para o Brasil? Uma corte que não era tão somente a família real, mas aproximadamente 12 mil pessoas. Fugiram, na verdade não vieram a passeio para o Brasil. Foi uma fuga.
fugindo das guerras napoleônicas na Europa, das pressões napoleônicas, para que toda a Europa rompesse economicamente com a Inglaterra. E Portugal, muito dependente economicamente do reino inglês, preferiu fugir, transferir toda a sua corte para o Brasil. As pressões francesa para que Portugal rompesse com o reino inglês e as pressões inglesas para que Portugal não rompesse, porque caso rompesse, eles tomariam as colônias portuguesas. Assim, diante das pressões, a corte portuguesa optou por transferir-se para o Brasil com o apoio dos ingleses, escoltado por 4 navios militares ingleses. Mais de 30 navios, transferiu aí cerca de 12 mil pessoas. Na época, Portugal era governado pelo então príncipe regente Dom João. A rainha, sua mãe, a rainha Maria I, a louca, estava afastada do trono justamente por suas ações que caracterizava a sua insanidade mental. Diante da loucura da rainha, as cortes de Lisboa entenderam que o príncipe Dom João, o herdeiro do trono, deveria assumir. E ele conduzia o reino português na época politicamente. E a decisão foi dele, de transferir à corte 12 mil pessoas. Essa corte transferiu-se para o Brasil. A chegada no ano de 1808, naquela época, o príncipe Dom Pedro, herdeiro do trono na época, tinha apenas 10 anos de idade. A esposa de Dom João, Carlota Joaquina, dentre outros filhos de Dom João com a Carlota. Chegada, a transferência acontece, a viagem no final de 1807 e a chegada foi no início do ano de 1808. A chegada da corte para o Brasil. Naquela época não tinha prédios públicos suficientes para abrigar todo o povo da corte. A saída foi confiscar as melhores residências do Rio de Janeiro para abrigar todo esse povo, toda essa população da corte. Confiscavam e já taxavam na porta da residência as iniciais PR, que significava que ali agora era uma propriedade do príncipe regente. E a população, de forma irônica, chamava de ponha-se na rua, prédio roubado. O navio o qual Dom João viajava para o Brasil aportou em Salvador. E foi ainda em Salvador que Dom João tomou a primeira medida liberal no Brasil. 28 de janeiro de 1808, Dom João autorizou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Esse evento é considerado importante nesse processo de independência do Brasil, porque aí já se configura o fim do pacto colonial, com a abertura dos portos às nações amigas. Dom João também suspendeu o alvará de 1785, que tinha sido instituído por sua mãe quando estava de fato governando, proibindo a criação de manufaturas no Brasil. Dom João suspendeu esse alvará. Contudo, as nossas indústrias não decolaram. As nossas manufaturas não aconteceram porque, diante de todo o apoio logístico que a Inglaterra deu à transferência da corte para o Brasil, com o envio de 4 navios militares e a manutenção desses navios permanentes no Brasil, para impedir um possível expansionismo napoleônico aqui na América, é claro que os ingleses reivindicaram tarifas preferenciais. E assim, pelo Tratado de Comércio e Navegação, que fixava as taxas de importação para o Brasil, determinou que produtos ingleses pagariam apenas uma taxa mínima de 15%, menos do que os produtos manufaturados oriundos de Portugal, e 24% para os demais países. É claro que a burguesia portuguesa, lá em Portugal, essa burguesia ficou insatisfeita por ter perdido o monopólio, o controle exclusivo do controle comercial
com o Brasil, perdendo seus lucros diante dessa abertura dos portos. As insatisfações, portanto, eram enormes em Portugal diante dessa transferência da corte para o Brasil. Dom João tomou uma série de medidas e ações políticas administrativas com o objetivo de estruturar o Brasil e o Rio de Janeiro no sentido de dar à região o status de sede de todo o reino. Houve melhorias administrativas, como a construção de estradas, melhoria dos portos, a criação de toda uma infraestrutura administrativa, ministérios de guerra, da marinha, fazenda, criou a Casa de Suplicação, uma espécie de um poder judiciário, o Supremo Tribunal, a fundação do Banco do Brasil, promoveu também a vida cultural na colônia, aqui no Brasil. Era preciso oferecer entretenimento para esse povo da corte que aqui veio viver com essa transferência. Portanto, foram fundadas instituições de ensino, foram fundadas instituições de ensino superior. Essas instituições foram fundadas como Academia Militar, escolas de medicina e Academia de Belas Artes, Jardim Botânico, Biblioteca Real e Museu Real. Toda essa estrutura para oferecer ao povo da corte entretenimento e funções. A imprensa régia foi criada no Brasil. Agora, os documentos impressos que circulavam no Brasil, antes impressos em Portugal, poderiam agora ser impressos no Brasil com a criação da imprensa régia. E Dom João também promoveu a vinda da missão artística francesa para o Brasil, como pintores, arquitetos e músicos. Observamos aí que Dom João, príncipe regente de Portugal, de todo o reino português, coloca o Brasil no status de sede do reino, com a criação de toda uma infraestrutura. 1815 foi a derrota de Napoleão na Europa. Fim do Império Napoleônico. Napoleão já não era mais uma ameaça na Europa. A população portuguesa, principalmente a burguesia, achava que Dom João ia regressar com a corte para Portugal e Portugal voltaria a receber o título de metrópole. Ou seja, iria voltar a de fato sediar o reino. Contudo, Dom João tomou uma medida como se estivesse dando uma negativa para Portugal em relação a um possível retorno. Dom João não tinha mais intenções de retornar para Portugal e fazer Portugal voltar a ser a sede do reino. Assim, no ano de 1815, Dom João foi elevar oficialmente o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Brasil já era a sede do reino de fato, agora era de lei. O Brasil, assim, era a sede de todo o reino português, que tinha territórios na Europa, Portugal, ilhas do Atlântico, as ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira, territórios no litoral da África e também territórios na Ásia e até na Oceania. Esses pontinhos vermelhos do mapa faz referência aos territórios pertencentes ao reino português. E o Brasil era a sede do reino. Em 1816, aconteceu a morte da rainha Dona Maria I no Brasil. Veio a falecer e Dom João foi coroado oficialmente rei de Portugal. A cerimônia na Catedral de Petrópolis. Dom João, então, agora recebe o título de Dom João VI de Portugal. Em 1820, aconteceu um fato que Dom João não esperava em Portugal. A burguesia portuguesa, insatisfeita por ter perdido o monopólio e os lucros com a colônia brasileira, em função dessa transferência da corte, do fim do pacto com a abertura dos portos, a burguesia liberal do Porto, influenciada pelas revoluções liberais que a Europa vivenciava na época.
a burguesia resolveu iniciar uma grande revolução em Portugal, assumir o controle político do país e do parlamento, e a partir de então passaram a administrar Portugal. O movimento é chamado de Revolução Liberal do Porto porque começou na cidade do Porto, em Portugal, e se espalhou por todo o país. A burguesia liberal do Porto assumiu o controle político do país e instituiu algumas medidas. Esse movimento ele vai ser importante nesse processo de independência do Brasil, porque os revolucionários do Porto impuseram a Dom João duras medidas. Primeiro, elaboraram uma constituição. Obrigaram Dom João a assinar ela em branco. Dom João não assinou, mas enviou o príncipe Dom Pedro para que ele assinasse em seu nome. E essa constituição foi elaborada limitando a autoridade de Dom João a uma mera figura simbólica, apenas um mero chefe de Estado. A partir de então, a administração do reino ficava a cargo do parlamento português. E as intenções do parlamento português era recolonizar o Brasil, anular as medidas liberais que Dom João havia tomado nesse período joanino aqui. E assim, os revolucionários do Porto, no parlamento, exigiram o regresso imediato de Dom João VI para Portugal, caso contrário, ele perderia o trono. E assim, temendo perder o trono, Dom João regressa para Portugal com a família real. Mas deixa seu filho Dom Pedro no Brasil. Ele tomou essa medida inteligente e importante. Dom João estava prevendo que um retorno da família real para Portugal, diante das pretensões de recolonização ao Brasil do parlamento português, Dom João entendia que iria estimular movimentos de independência aqui no Brasil e os braganças perderiam o Brasil de seu controle político. Assim, Dom João toma essa medida. A família real regressa, mas Dom João orienta que seu filho Dom Pedro permaneça no Brasil com o título de príncipe regente no Brasil, transformando o Brasil assim no Principado português. O Principado ele tem uma relativa autonomia econômica em relação à metrópole, mantendo uma abertura dos portos. Contudo, os revolucionários do Porto, administrando o parlamento em Portugal, não vão aceitar o Brasil na condição de principado, porque as pretensões eram de recolonização por essas cortes de Lisboa. Dom João mantém seu filho aqui como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa, agora o parlamento português, pressiona também para que Dom Pedro regresse para Portugal, porque as intenções é de fazer voltar o pacto colonial. As elites brasileiras e portuguesas residentes no Brasil, nessa conjuntura, resolvem se apresentar temerosos que aconteça um movimento de independência no Brasil, comandado aí pela população pobre. Tinha tudo para dar errado para as elites brasileiras e portuguesas aqui residentes, porque naquela época mais de 60% da população brasileira era formada por pobres, negros, escravos e mestiços. Se o povo acordasse e junto com a independência ocorresse reformas sociais, reformas profundas sociais, que poderia prejudicar as elites, se a independência fosse acompanhada da abolição da escravidão, como ocorreu no Haiti, as elites, diante dessa situação, resolvem acordar e clamam para que o príncipe Dom Pedro pudessem permanecer no Brasil e, se fosse irreversível a independência, que ele comandasse tal fato. Assim, as elites conseguiram reunir um grande número de assinaturas e pediram que Dom Pedro permanecesse no Brasil e não atendesse às cortes de Lisboa.
Nesse sentido, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro então decide permanecer no Brasil. Algumas figuras importantes daquela época foram responsáveis por conseguir as assinaturas, dentre eles Joaquim Gonçalves Ledo, principal responsável pelas assinaturas em favor da permanência do príncipe. Dom Pedro decide por permanecer no dia 9 de janeiro de 1822, fato esse que ficou conhecido como o Dia do Fico. Vamos aqui então relatar os principais fatos que ocorreram no ano de 1822. As elites coloniais se aproximam de Dom Pedro e ele então anuncia a sua permanência no Brasil. Para podermos compreender o que estava acontecendo, vamos aqui analisar esse slide de forma bem didática. Percebemos que Portugal, a corte de Lisboa, incluía o parlamento, que administrava, e Dom João, que era um mero chefe de Estado. O objetivo do parlamento era recolonizar o Brasil. No Brasil, o príncipe regente Dom Pedro insistia que o parlamento português reconhecesse o Brasil na condição de principado. E assim não haveria um rompimento com Portugal caso o parlamento aceitasse. Aí está o embate entre a corte de Lisboa e o príncipe regente Dom Pedro. 4 de maio, Dom Pedro decreta o cumpra-se qualquer ordem oriunda de Portugal. Para que fosse cumprida no Brasil, teria que receber o cumpra-se, a autorização de Dom Pedro. 3 de junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Esses atos, Dom Pedro pressionava as cortes de Lisboa a desistir da recolonização e aceitar o Brasil na condição de principado. Esses atos de Dom Pedro eram como se fosse uma ameaça, porque se caso as cortes não aceitassem o Brasil na condição de principado, Dom Pedro iria então romper de vez com Portugal. 13 de junho, Dom Pedro é aclamado com o título de defensor perpétuo do Brasil. Naquela oportunidade, José Bonifácio era um grande conselheiro do príncipe Dom Pedro, estava apoiando mesmo na sua permanência e no comando de um possível movimento, de um possível rompimento com Portugal. 20 de agosto de 1822, em sessão ordinária conjunta às lojas maçônicas Comércio e Artes e União e Tranquilidade, liderado aí pelo maçom Joaquim Gonçalves Ledo, ele proferiu um grande discurso nessa sessão ordinária, discurso que iria influenciar a loja a aprovar a proposta e reconhecer a necessidade imperiosa de se fazer reconhecida a independência do Brasil na liderança de Dom Pedro. Na época, o Grande Oriente do Brasil, que tinha como grão-mestre José Bonifácio de Andrada e Joaquim Gonçalves Ledo como primeiro vigilante. Em agosto de 1822, as cortes de Lisboa ameaçam invadir o Rio de Janeiro. Entrou a princesa Leopoldina. Naquela oportunidade, no mês de agosto, Dom Pedro fazia viagens para São Paulo com a intenção de buscar bases de apoio para que, caso ele decidisse por um rompimento com Portugal, ele tivesse assim uma base de sustentação e apoio. Dom Pedro estava em São Paulo, na província de São Paulo, e a princesa Leopoldina assumia como regente em Petrópolis. E assim, diante dessas ameaças de invadir o Rio de Janeiro, no mês de agosto, a princesa Leopoldina e José Bonifácio resolveram enviar cartas para Dom Pedro, aconselhando o mesmo a tomar logo uma decisão de vez em relação a Portugal, num possível rompimento. E assim, quando Dom Pedro volta com sua comitiva de Santos em direção a Petrópolis, o mensageiro que levava as cartas de Leopoldina e de José Bonifácio, orientando que Dom Pedro decidisse por vez um rompimento em relação a Portugal, Dom Pedro não teve dúvida. Ali mesmo, às margens do Riacho Ipiranga, 7 de setembro de 1822, ao receber essas cartas, Dom Pedro resolveu, diante desse ultimato,
proclamar a independência do Brasil às margens do riacho Ipiranga. Esse é o famoso Grito do Ipiranga, e essa obra, esse quadro que foi pintado 6 décadas depois, é claro, não retratando a realidade do fato. É um fato, ou seja, está repassado aí de uma forma mais imaginária, mas retrata aí o 7 de setembro de 1822. Dom Pedro teria sido recebido com festas no Rio de Janeiro, e no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi então aclamado imperador do Brasil, foi coroado imperador, e o Brasil se torna a única monarquia da América do Sul. Sabemos os limites dessa independência proclamada por Dom Pedro. Dom Pedro só decidiu romper de vez com as cortes porque as cortes não queriam aceitar o Brasil na condição de principado. Assim, a independência do Brasil foi um arranjo político das elites em torno do príncipe para que a independência acontecesse sem que houvesse grandes mudanças sociais. Para que fosse mantido a escravidão e o latifúndio, houve assim uma ausência de participação popular. Estruturas foram mantidas após a independência. Uma independência liderada por Dom Pedro e apoiado pelas elites brasileiras e portuguesas residentes no Brasil. Estruturas como a escravidão, o latifúndio e o domínio político dessas elites pós-independência. Essa é a nossa bandeira do império, a bandeira brasileira. Vamos aqui responder um item do Enem de 2014 relacionado a essa temática. O item do Enem de 2014 traz em seu suporte um texto que diz: a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Esse texto, esse recorte de uma obra de Novaes, A História da Vida Privada no Brasil, relata a transferência da corte, a presença do aparato administrativo português no Brasil durante o período joanino, que provocou transformações no Brasil, como o enfraquecimento metropolitano aqui no Brasil com a abertura dos portos. Vamos para o comando desse item. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, que é o Brasil, por terem. Claro que essa transferência da corte não incentivou o clamor popular por liberdade, mas enfraqueceu o pacto de dominação metropolitana aqui no Brasil, quando o Dom João, com a sua primeira medida, abriu os portos, findando o pacto colonial. E assim, a letra B, onde diz: enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, consideramos a letra B, assim, o gabarito oficial desse item do Enem de 2014. Forte abraço a todos. Ficamos por aqui nessa nossa aula de número 6 e até o nosso próximo encontro.